Eu uma vez estava meditando e eu perguntei para um mestre: você acredita em Deus? Ele falou: não, eu sinto Deus. E aquilo foi uma lição que mexeu com todos os meus conceitos. As pessoas pedem dinheiro para pagar dívidas, então ela está dizendo para o universo: eu tenho dívidas, eu estou vazio. O universo não entende isso, mas você vai continuar vazio. Você tem que ver já o presente absoluto. Quando Jesus falou: eu sou, a ressurreição e a vida, esse é um mantra poderosíssimo. Quando você o repete múltiplos de 3, para que haja a manifestação, você acessa as energias de Jesus. Não é uma coisa comum. Então, quando você acrescenta: eu sou a ressurreição do meu amor, você está com o amor baixo, você vai amplificar o amor. É a ressurreição, é a vida que você está dando. Eu sou a ressurreição das minhas finanças, você vai trabalhar. Sempre já vendo o acontecido, no presente. A eficácia dos mantras dentro de processos, dentro de trabalhos espirituais, como funciona? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Você tem percepções sobre uma terra diferente? Qual é a tua percepção sobre o sofrimento, sobre a autofelicidade, sobre mantras, sobre gratidão, sobre uma espiritualidade livre, sobre meditação? Tudo isso vai ser falado hoje aqui, então fica até o final, porque nós temos a satisfação de receber pela terceira vez o nosso querido Américo Barbosa. Seja muito bem-vindo. É sempre uma honra estar com você aqui e propiciar para cada um que vai estar conosco, né, um estado novo de consciência, porque nós só somos verdadeiramente seres humanos quando somos úteis para os outros. E essa frase já me faz lembrar uma passagem que hoje em dia nós observamos as pessoas falando muito sobre sofrimento, né? Até a gente comentou um pouquinho em off sobre isso. E é algo muito relativo, né? Como é que a gente consegue identificar, ou quem está assistindo às vezes quer identificar, quando um sofrimento está sendo alimentado? O importante, o primeiro conceito que nós devemos ter é que não há injustiças no universo. Então, tudo aquilo que nos acontece não é injusto. É consequência de estados emocionais. Sempre é emoção. Nós estamos na Terra, e a Terra, assim como nós, tem 4 corpos. Nós temos o corpo físico, que todo mundo vê no espelho, mas tem outros corpos. O corpo mental é um corpo à parte. O corpo emocional é outro corpo. E o corpo espiritual, o etérico, é outro corpo. Então, nós somos assim como uma cebola. Aí uma vez me perguntaram: bom, se são 4 corpos, um sobre o outro, por que cada um vai para um lado? Eu falei: você sabe por quê? Porque os chakras são como como é que chama aquele canudo de sorvete? Um canudo de Como sorvete é que é o nome? tem um nome específico? Tem um nome, né, que a gente chama cascão, não é? Ah, casquinha. Casquinha. Então, a gente está vendo o formato, né? Ele é piramidal. Ele tem uma ponta fechada e depois tem uma boca aberta. Os chakras são 2 desses. Então, imagine, a pontinha fininha se toca uma na outra assim, e os corpos ficam aqui dentro. Então, são 2 parafusos, vamos dizer assim. Os chakras são parafusos que seguram os 4 corpos. É importante a gente entender isso. Então, a vibração dos chakras vai dar a dimensão para esses 4 corpos, né? Então, o que acontece? Todos os chakras são duplos, menos o chakra da coroa e o chakra da base. Eles se unem aqui da cabeça até o chakra da base. Então, é a união de 2 chakras diferentes, porque o chakra que está aqui em cima é o chakra do pai, e o chakra que está aqui embaixo é o chakra da mãe. Então, Deus, Pai e Mãe está dentro de nós. Questão de nós acessarmos. Bom, e o corpo mais complicado. Se a gente se preocupasse em fazer dieta, fazer regime, deveria ser do corpo emocional, porque é o corpo emocional que dá tamanho para o corpo físico, que traz as gorduras, né?
As gorduras que nós adquirimos no corpo são originárias de emoções. Quando a gente fica muito gordo, em geral, é porque a gente passou um medo, se sentiu frágil e põe uma couraça. Você imagina você buscar uma armadura, a gente faz isso com a gordura. Então a gordura nos aumenta e há o ego nos mente dizendo que isso é suficiente para você ficar protegido. Depois de um tempo você percebe que é o contrário, que você se sente menos protegido ainda por estar com as gorduras, né? Mas entendam que tudo é fruto da ordem, do comando emocional. Então, o nosso corpo emocional é gigante. Você sente uma emoção, a emoção vai até aquela pessoa que você detesta ou que você ama, ela vai até outro planeta. E é verdade. Quando nós pensamos em alguém, o nosso corpo mental vai até lá. Percebe? Não existe vazio, é uma expansão de consciência sempre, né? Então, o nosso corpo emocional, atiçado pelo ego, diz: sofrimento injusto, você está sofrendo. E não percebe que nada nos acontece que não seja por nosso bem. Uau, mas dói muito, dói muito. Mas é uma decisão que nós tomamos. Nós somos atletas de uma Olimpíada espiritual. Então, todo ano que você vai participar de uma Olimpíada, o que acontece? O seu técnico vem e fala: Farrell, você vai ter que pular mais alto, que alguém vai fazer mais que você. E aí você vai ter que se esforçar mais para pular a barreira que o técnico coloca. E vai doer os seus músculos. Mas para que doem esses músculos? Para você alcançar a vitória. Então, tudo aquilo que nos acontece, aparentemente de mal, é para o nosso bem. E mais, nós é que pedimos. Você fala, poxa, mas eu pedi para sofrer? Não, não pediu para sofrer. Você pediu para passar por um sofrimento e perceber que não era um sofrimento, aí ele muda. Igual as doenças. Nós temos doenças que nós pedimos para ter. Se nós não compreendermos a razão daquela doença, ela vai fazer uma série de consequências no físico e nós perdemos a oportunidade de evoluir. Então, muitas pessoas pedem para morrer de câncer, porque é doloroso. E por que elas pedem isso quando vão nascer? Para elas darem um salto quântico da espiritualidade. Então, elas entendem que, né, aquele sofrimento vai lhes dar um passo a mais, um diploma a mais, tá? Mas não há necessidade disso. Você não precisa sofrer para evoluir. Esse é o ponto-chave. E para que você compreenda que você não precisa sofrer para evoluir, qual é o segredo? Se perdoar. Se você se perdoar totalmente, você não tem mais karma. Você não precisa mais reparar aquilo. Eu conto que eu fiz uma palestra há muitos anos atrás e fiz uma pergunta para o público, né? Deus perdoa tudo? Aí todo mundo, sim! Eu falei, não. Aí foi um choque, Farrell. Um choque. Como assim Deus não perdoa? Eu falei, Deus não perdoa nada. Aí dei um espaço de tempo para as pessoas se absorverem, né? Eu falei, sabe por que Deus não perdoa nada? Porque ele não vê pecado em ninguém. Ele não precisa perdoar. Ele não perdoa nada porque ele não vê pecado em ninguém. Não vê karma em ninguém. Não vê erro em ninguém. Ele nos deu a oportunidade de nós criarmos oportunidades. Então, cada coisa que a gente passa é uma oportunidade. Há casos relatados na medicina, pessoas em estado terminal, de doenças terríveis, lá no leito do hospital, já os médicos dizendo, não há mais nada a fazer. Agora só Deus, né? Assim, nessa hora eles lembram de Deus, só Deus poderá. Bom, aí aquela mulher que está lá, prestes a morrer dali algumas horas, manda chamar um irmão que há 20 anos ela não vê, que ela não perdoa por uma coisa que aconteceu. Aí ele chega lá, eles choram, se abraçam e ela perdoa 100%. E há vários casos desses em que a pessoa ficou curada, em estado terminal, já na portinha da ida embora. Então, isso demonstra que, na verdade, as doenças que vêm para nós pedimos. Porque há uma relação direta em todas as doenças com as emoções. Se eu ficar com muito medo, o que acontece?
Se eu fiquei com muito medo e continuei com medo, porque é normal e natural. Eu escutei um barulho estranho, eu senti medo. Mas não é normal, espiritualmente, você continuar com medo. Escutou o medo? Ai, tive medo. Bom, então vou chamar o arcanjo Miguel para me proteger. Eu tiro o medo. Não, eu não fiz nada disso, eu fiquei com medo. Ó, como é que a gente fica com medo? A gente retesa o medo. Se você tiver medo constante, o que vai acontecer? Vai virar um tumor. Você está represando o medo. E aonde vai acontecer isso? Nos seus rins e na sua bexiga. Então, onde é que a gente guarda o medo? Rins e bexiga. Aí você tem a minha formação terapêutica não adota o nome doença, adota o nome projeto. Nós consideramos que toda doença é um projeto, ainda não está feito o prédio. É só um projeto. Você que vai determinar se ele vai virar um prédio, vai virar uma realidade, ou se vai continuar como um projeto. Por que é um projeto? Porque você o projetou por uma finalidade. Tá? Você projetou com uma finalidade. Então, quando a gente sente muito medo, a gente literalmente urina nas calças, né? Faz nas calças. Acho que todo mundo já passou quando era menor, pequeno. A gente estimula, você pode até segurar, mas se soltar, você vai fazer xixi nas calças, né? O medo faz isso, porque ele está afetando a bexiga e os rins, tá? E assim vai. Eu vivo preocupado, preocupado, preocupado e não faço nada, não faço uma oração, não faço um mantra, então eu vou guardando um negócio que eu não precisava guardar. Você vai ter problema no estômago. E assim vai. Então, na verdade, toda a decorrência que acontece conosco, o sofrimento produzido, e durante muito tempo as religiões estimularam de que o único jeito de você alcançar a luz era sofrendo. Vamos pensar bem. A pessoa sobe uma escada de 200 degraus, ajoelhada, chega lá em cima com o joelho todo ralado, que ela prometeu aquele santo, aquela santa, fazer isso, ou a Jesus. Aí chega lá em cima, abraça o santo ou a santa, como se fosse o ser. As esculturas são úteis, são úteis. Você tem uma escultura de Buda, de Nossa Senhora, são úteis para que você olhe e entenda aquilo como uma senha de acesso àquele ser. Mas a estátua em si não é nada. Ela não é o ser. Mas muitas pessoas entendem que aquela estátua que elas chegaram, subiram 200 degraus, chegaram lá em cima, é o ser. E abraçam, beijo com emoção de o ser. A pergunta é, aquele ser, Jesus, aquela santa, pediu para você sofrer subindo 200 degraus, ralando o seu joelho? O que acrescenta aquela promessa? Porque, pensa bem, você prometeu para alguém alguma coisa, um ser. Então, você está dando para aquele ser aquele seu sacrifício, certo? Uau! O que ele faz com o sacrifício? O que um santo, um Jesus, um Buda faz com o seu sacrifício? Nenhuma utilidade. Será que ele tem alguma utilidade com o seu sacrifício? Ah, mas você podia entregar para ele algo muito maior. A sua transformação. Aí sim. Porque o que eles vieram fazer aqui? Todos eles, todos aqueles que alcançaram um nível superior, vieram aqui nos ensinar a nós nos transformarmos. Todos eles. E todos os grandes seres vieram nos ensinar a ter paz. Porque quando a gente não tem paz, a gente alimenta com as nossas emoções o lado escuro da força. Eles se alimentam das emoções desenfreadas, das emoções negativas, porque as emoções negativas de não luz, elas são densas. É uma pasta grossa, sabe? É uma comida densa, que alimenta muito o outro lado. Todos os seres, Jesus falou, eu sou a paz, eu vos deixo a paz. Buda dava todas as práticas para entrar em paz. Krishna, todos que vieram aqui. E todos os santos, chamados santos da Igreja Católica, que têm seres extremamente luminosos, certo? São Francisco de Assis, o que ele dizia? Fique em paz com a serra, com os animais. Percebe? Ele estabeleceu uma ponte de ligação no estado emocional mais importante, que é a paz. Mais importante. Hoje, se você perguntar assim, bom, como eu evoluo? As pessoas me perguntam, que livro que eu leio?
Eu falo, leia os seus chakras, leia o seu coração. Não precisa ler mais nenhum livro. Não há mais tempo para você ir ler um livro. Claro, você pode, uma hora dessas, dar uma olhada em algum, sem dúvida, mas não como prioritário para você ter mudanças. As mudanças virão de dentro de você, não de fora. E a coisa mais eficaz hoje é o perdão, porque o perdão leva você a uma alegria, a alegria leva você à paz. Pronto, você evoluiu muito, porque ao chegar nesse ponto de olhar as coisas com paz, sabe, com paz. Aí quando eu falei do perdão para algumas pessoas, falaram assim: "Ah, eu perdoei um monte de gente". Eu falei: "Ótimo, ótimo. Você perdoa aquelas pessoas que você acha que não devem ser perdoadas? Ah, essas não". Eu falei: "Olha", nessa hora eu lembrei do meu avô, né. Uma vez, a primeira vez que eu vi na vida a palavra bondade, era moleque. Aí ele falou não sei o quê, bondade. Eu falei: "Vô, o que que é bondade?". Até hoje a gente adulto tem uma dificuldade de saber o que que é bondade. É ser bonzinho? Não, não é ser bonzinho. Bondade não é ser bonzinho. Aí ele falou para mim assim: "Bondade é fazer o bem para quem não merece". Eu falei: "Uau, e quem merece?". Ele falou: "É obrigação". É obrigação. Então você perdoar a quem não merece, na sua concepção, é que é o grande trabalho. A quem encheu você, que perturba você, e aí está o grande valor. Na Cabalá a gente aprende, assim, a buscar a luz. Você pode buscar a luz, é legítimo. Então você sabe, quando você perdoa uma pessoa, que você acha que ela não deve ser perdoada, e vejam só, vale a pena perdoar todo mundo, para que não venha uma situação terrível, que você vai ter muita dificuldade de perdoar. Acontece, eu não vou citar, para que não haja julgamento, mas acontecem situações terríveis, que você fala: "Poxa, eu não perdoaria essa pessoa, porque fez isso com alguém da minha família, alguém que eu amo. E por que aconteceu isso?". Com certeza que você não perdoou pequenas coisas antes. Elas se acumularam e transformaram num episódio extremamente doloroso, e tudo é doloroso se você não entender que é para o seu bem. Quando você entende uma situação que é para o seu bem, você coloca luz, você está com um bom sentimento, né. E aí o que acontece? Não tem mais razão de ser aquela questão. Você aprendeu a lição. Aquela pessoa ficou curada na cama, no estado terminal, porque ela aprendeu a lição do perdoar de verdade 100%. Não pode ser perdoar mais ou menos. Eu perdoo os que eu gosto, eu perdoo aquelas pessoas bacanas. Uau! Aí o que que você está fazendo? Você está se autovalorizando. Mas hoje em dia o perdão maior que a gente tem que ter é por nós. As pessoas estão se culpando demais. Se você olhar, Farrell, por aí, como as pessoas andam tristes. Tristes, desesperançosas. Andam, sabe. E aí elas reclamam que as coisas não dão certo. As coisas não dão certo porque você não está alinhado. E a gente se desa todos nós, veja bem, todos nós se desa eu quando piso na casca de banana, como a gente fala, a gente escorrega, eu falo: "Américo, você errou, mas eu sei que você vai consertar bem". Eu digo isso para mim, porque eu preciso perceber que aquilo foi um elemento de crescimento e não de sofrimento. Então, quando a gente entende que não há justiça no universo, que as pessoas falam assim: "Ah, foi Deus quem quis". Deus nunca quer nada de ruim para ninguém. Não existe isso. A bondade absoluta é Deus, não existe isso. Tudo que acontece para nós, nós pedimos. "Ah, Américo, mas poxa, outro dia me assaltaram". Eu falei: "Anote, o que que levaram de você?". "Ah, levaram isso, isso, isso". Eu falei: "Caramba, você é uma pessoa feliz". "Como eu sou feliz?". "Você pagou a dívida. Você acabou de pagar uma dívida. Não é bom pagar uma dívida?". "Como assim eu paguei uma dívida?". Nada é por acaso. Aquilo que tiraram de você é que você tirou em outra vida de alguém, senão não acontece. Ou você tirou nesta, ou você não está tendo bondade suficiente. Há uma lei. Olha, Deus deixou o mundo no automático. Está no automático, ele não tem mais nada a ver com isso,
Então é assim, você fez, tem a consequência automática, não está ninguém julgando, ninguém julga você. Os anjos não têm memória, entre aspas, claro. Quando ele chega perto de você, você é sempre a pessoa mais maravilhosa que ele está vendo. Ele não vai ver nada do seu passado. Ele não puxa a capivara, que a gente chama, né? A capivara da pessoa, o que ela fez de errado, o que ela fez de certo. Eles olham para você como se estivesse conhecendo você hoje, como se você tivesse nascido hoje. As pessoas falam assim: "Pô, eu estou envelhecendo". Outro dia um amigo meu falou assim: "Amigo, não sei, estou sentindo que eu estou envelhecendo". Eu falei: "É mesmo?" Ele falou: "É". Eu falei: "Eu não". Eu falei: "Eu vou ficar velho daqui uns 40 anos, por enquanto eu não estou nem preocupado com isso". Ele falava: "Ah". Eu falei: "É". Eu falei: "Sabe a maneira de você quer rejuvenescer?" "Pô, sim, quero". "Veja tudo como se fosse novo. Você vai tomar o café da manhã, você já imaginou que você toma o café da manhã igual a 300.000 vezes? Ou seja, isso ficou velho. Então logo de manhã você põe uma coisa velha dentro de você. Você olha as pessoas à sua volta e vê que todos são velhos. Você está envelhecendo. Agora, se você, como os anjos, olhar para a pessoa, nossa, Rafael, você acabou de nascer, que coisa maravilhosa, você tem uma vida pela frente. Assim os anjos veem a gente. Você está se renovando. Então, a gente morre por quê? Porque a gente mata-se várias vezes por dia. Você mata a sua esperança, você mata a sua alegria. Quanta coisa você mata? Mata a dos outros, mata a esperança dos outros, mata o sonho dos outros. Então, o acúmulo de mortes é que leva você à morte, senão a gente precisava morrer. Se você visse a vida em tudo. Olha, Jesus, num dos evangelhos apócrifos, falou uma frase que para mim é lindíssima e eu nunca mais esqueci, depois que eu vi. Não dê vida à morte. Cara, você fala assim, meu Deus, como assim? A gente vive durante o dia, Farel, dando vida a pequenas mortes, sabe? Aconteceu tal coisa, alguém vem e fala, você viu o que aconteceu? Aquela tragédia, você fala, nossa, é mesmo. O que você acabou de fazer? Dar vida à morte. Você acabou de dar vida a uma coisa que tirou a vida. Você não pode ficar ali. O máximo que você pode fazer, bom, vamos colocar a luz nessa situação que as pessoas estão precisando. E se a pessoa não quiser, você fala, ok, pessoal, tem um compromisso, e vai embora. Senão você vai ficar junto no pântano com aquela pessoa. Essa é uma escolha. Hoje não dá mais para fazer concessões. Você não tem mais tempo para perder tempo. Cada minuto você tem que intencionar. Vou tomar essa água para quê? Não, porque eu estou com sede. Não, isso é pouco. Porque aqui tem um poder tão grande que você só tomar água para matar a sede. E você está matando a sede, não é para matar a sede. Você não tem que matar ninguém, nem mesmo a sede. Não é? Veja quantos termos nós usamos de morte. Até às vezes a pessoa fala, nossa, você é de morte. Como assim você é de morte? Que coisa é essa? Você está falando para alguém, né? Não é inacreditável, inacreditável como nós não percebemos o que fazemos durante o dia. Olha, se você pendurasse um gravador no pescoço e chegasse à noite e transcrevesse, hoje é fácil transcrever pela IA, né? Você falava, nossa, agora eu compreendo porque eu sou assim. Olha o que eu falo durante o dia para mim. Olha o que eu falo durante o dia para mim. A gente fala demais? Fala demais. Falar demais perde energia no chakra da garganta e diminui o contato com seres luminosos. É aqui que a gente começa tudo. Por isso que Jesus falou, o pessoal naquela época já perguntava, tem que ser vegetariano para ser iluminado? Tenho que ser, naquele tempo não tinha vegano, né? Tem que ser vegano? Jesus falou assim, não se preocupa tanto com o que entra na boca, mas se preocupa muito com o que sai da boca. O verdadeiro alimento não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Aquilo que a gente fala, a gente coloca o sentimento, o pensamento junto, e não sai uma palavra, sai muito mais do que isso, sai um campo de dentro de nós. Se ele for de luz, ele amplifica, envolve você e a pessoa com qual você está falando. Se ele for de pouca luz, ele fecha. Você vê, a luz fecha a nossa visão quando ela está apagada. Né? Escuridão, você fecha a visão. E essa questão que você falou me faz lembrar da mente humana. E você que está em casa, vamos falar sobre mente humana.
como esses pensamentos podem interferir, mas lembra de participar aqui colocando o teu comentário, de deixar o teu like, de compartilhar com muitas pessoas, porque essa mensagem ela é bem profunda, está trazendo vazão a reflexões muito interessantes na tua vida. Então lembra disso, que temos muitos não inscritos assistindo. A gente vê aqui a taxa de muitas pessoas que não são inscritas e assistem, e muitos são inscritos. Então inscreva-se, toca no sininho e deixa o teu like para você aproveitar o conteúdo tranquilamente. Vamos falar então sobre a mente sabotadora, porque tudo isso que você falou me gerou essa reflexão, porque muitas vezes as pessoas elas têm esses bloqueios porque elas têm o pensamento muito acelerado. Elas têm ideias muito repentinas o tempo todo, né? E o que seria esse papel? Como controlar essa mente sabotadora, identificar que está sendo sabotado pelos pensamentos, né? E ter ali uma ruptura de tudo isso. Muitas coisas, né? Primeiro é perceber. O nosso grande problema é a gente não percebe o que percebe. Nós temos nos anestesiado com o mundo. O mundo acende muitas luzes, assim, falsas, né? Falso brilhante. Muitas luzes. A gente fica olhando para as luzes e se distrai. E esquece de quem nós somos. Na hora que nós esquecemos de quem nós somos, o ego entra em ação e nos sabota. O nosso sabotador número 1 é o ego. Só que você tem duas opções, acreditar nele ou não acreditar nele. Você acredita nele quando você julga que ele é importante, quando você julga que ele é superior a você. E é o caminho que a gente decide caminhar. O ego é importante para nós, para a nossa sobrevivência, a reprodução. Ele tem funções, vamos dizer assim, mecânicas no nosso ser humano. Então, ele como um servo, ele é excelente. Agora, como um senhor de nós, ele é péssimo. Porque ele só nos leva à autodestruição, à autossabotagem. E aí, o prazer dele é corromper o seu chakra do plexo solar. Porque é no chakra do plexo solar, para quem não sabe, fica entre o umbigo e o coração, ali na chamada boca do estômago. É lá que as nossas crenças existem. É no plexo solar. Então, ali você pode deixar florescer a crença de que você é luz, que é uma realidade, você precisa acreditar nisso, ou que você é um ser ruim e se auto-sabota, que você não vai conseguir. O ego faz isso, mas não é só o ego, sabe? Existem antenas psíquicas, ou seja, espirituais e físicas no nosso planeta. Aqui na nossa cidade, onde você está, tem lugares que dá para perceber onde elas estão. Essas antenas, então, são físicas e são espirituais, são os dois tipos. Elas emitem a cada segundo: você não é capaz, você não vai conseguir, você é isso, aquilo, tal, tal. Bom, aí você fala assim, problema delas, né? Então, mas acontece que é igual uma rádio, quando você vai virando o dial, né? Chega lá, 870.7, aí você começa a ouvir a música daquela rádio. Então, quando você se deixa ficar em baixa, você está sintonizando essas antenas. Elas entram dentro de você. Aí você começa a se auto-sabotar de uma maneira terrível, porque aquele pensamentozinho de auto-sabotagem que você começou a ter fica um pensamentozão, porque você está sintonizando exatamente com o outro lado. Aí você vai falar, mas que coisa, que mal é esse? Como deixaram? Deixaram para você optar. Você precisa optar. Você vai querer sintonizar com essa rádio terrível ou não? Quem vai decidir é você. É você, sabe? Tem uma história de um rabino em Israel, de grande poder, cabalista. E para os cabalistas, o oponente nosso, né? O que vem trazer tudo aquilo que a gente cai, etc. e tal, é chamado o adversário e eles chamam de Satã. Satã. Então, Satã, que é a soma de todos os nossos egos, vamos chamar assim, a gente poderia dizer, ele vive atentando a gente, né? Para fazer coisas erradas, não é assim? Você sempre tem o caminho, vou fazer ou não vou fazer.
certo ou errado, você sempre tem esse caminho. A gente acha que está dentro da mente, mas está fora, está fora. Aí o que acontece? Esse rabino era tão poderoso que ele aprisionou esse Satã do mundo. E conto que isso foi real, né? Muitos anos atrás, lá na região de Israel hoje. E aí o Satã foi lá para Deus e falou assim: ó, me mandaram embora. Você me mandou para o mundo, agora me mandaram embora. Como é que fica isso, né? Ele falou: você não me mandou para o mundo para eu tentar as pessoas, para elas poderem optar entre o bem e o mal? Aí ele falou: sim. Aí chamou o rabino e falou: ele precisa estar lá, porque são as pessoas que vão decidir se ele existe ou não existe. E isso é um ponto que eu vejo que as pessoas o dia inteiro, a semana inteira e o mês inteiro ficam frente a frente, né. Sim, sim, Em cada sim. esquina que uma pessoa vira, ela pode ter essa decisão, né. Claro, claro. E o perigo, assim, é você não perceber o que sente. Os mestres hoje, os nossos irmãos discípulos que estão em contato conosco permanente, é interessante, porque quando eu gravei meu primeiro vídeo, eu nunca tinha falado isso. Eu falei assim: você tem que sentir o que você sente. Pareceu uma frase comum, aleatória, né? E aí eu comecei a falar em todos os vídeos que eu fazia. Sinta o que você sente. Por quê? Porque a gente tem 3 níveis de percepção, sabe. Então, assim, você sentiu algo na pele, não deu a mínima. Sentiu o que você sentiu. E depois você vai na terceira camada, é por que eu senti isso? A humanidade só fica na primeira. Ela é aquilo que o Einstein disse, eu sempre repito isso, né, o Einstein disse uma frase fantástica, que eu gosto de repetir, porque ela é muito, muito profunda. Só se coça quem sente coceira. Isso é do Einstein. Você fala: "Como é?" Ele falou isso. Porque não estamos mais sentindo a coceira, você percebe? Então, assim, é uma coisa errada, uma coisa da escuridão e você entende: "Não, está tudo bem". Não, não está tudo bem. Você não pode fazer concessão. Imagina, você tá na areia movediça e fala: "Não, está tudo bem", cada vez você está afundando mais. "Não, está tudo bem", como assim está tudo bem? Né? Como assim está tudo bem? Então, esse perceber o que você percebe, é que hoje, por toda essa carga que existe emocional, nós começamos a falar da emoção da Terra, né. A Terra tem um campo emocional fortíssimo, que é o chamado astral. No astral é onde há várias comunicações espirituais. Então hoje no astral o que acontece? Tem muita mentira espiritual, muita inverdade. E é onde a gente vai, percebe? Então assim, ali que tem a escolha do joio e do trigo. A cada minuto a cada hora você é testado, não é aleatório. Por exemplo, na hora que a gente fala as horas, depois as pessoas ficam encucadas, né, não vou falar a hora. Mas assim, a gente sabe exatamente, cada hora o que vai acontecer com você. Então, na hora X, vai vir um teste de justiça. Você durante o dia, cara, você vai chegar alguém para você e vai dizer: "Pô, você viu o que aconteceu comigo? Caramba, o cara me fez isso e aquilo", aí você vai ter que falar alguma coisa de justiça. Foi justo, foi injusto, né? O que que você vai falar? Você vai ser testado para ver para onde você vai. Então, às 12 horas do dia e da noite, cada hora é o teste de uma emoção e de um valor divino. Todos esses valores são divinos. A justiça, o amor, o perdão, são todos valores divinos, não são humanos. Mas a gente precisa acessá-los e precisa praticá-los, né? Então, é o que você falou, a cada momento é dada a chance de ser para cá ou para lá. Só que agora isso está mais acelerado. Não dá para deixar para depois. Você não depois eu vejo. De segunda-feira eu perdoo, igual o regime, né, eu vou começar o regime na segunda-feira. Segunda-feira eu perdoo aquela pessoa. Eu às vezes falo para pessoas muito perto de mim, que me dizem assim: "Depois eu faço". Eu falo: "Cadê esse negócio no relógio?". Eu nunca vi no relógio que uma hora escrita assim: "Depois eu faço", depois. Tem no relógio depois? Vocês conhecem alguma hora? Eu falo: "Então não tem depois, não tem depois, acabou o depois". Isso é outro.
Outro aspecto que os mestres têm falado muito, viva no presente. Então, voltando ao sinta o que você sente. O que é sentir o que você sente? Estar no presente absoluto. Ali naquela hora você não há passado nem futuro. Você não fica pensando, o que isso vai fazer? Não, não interessa. O que isso já fez também não interessa. É o que é agora. Percebe que quando a gente se projeta para o futuro ou para o passado, a gente julga. A gente julga que foi ruim ou bom, a gente julga que vai ser bom ou ruim. Não é verdade? Quando você projeta a sua mente no tempo, você julga. Quando você está no presente, não há como julgar. É quando o anjo olha para você e fala: Oi, Farrell, você nasceu agora, que bom. Você entende? Não há passado nem futuro, há só o presente absoluto. E essas consciências, né, você mencionou até consciências de Sírios, falou sobre anjos, sobre uma espiritualidade. E não é incomum em temas como esses aqui, né, podcasts, que se fale sobre uma nova perspectiva no planeta, como foi a gente começou falando, né? Aham. Até utiliza-se o termo nova terra, né? E aí, o que eu penso é que as pessoas têm muita curiosidade sobre esse tema no aspecto vibracional. E a Terra, ela está dentro de uma velocidade, como você mencionou, né, diferente a cada dia. Como perceber essa nova vibração, né, dentro de uma sociedade que literalmente vai vivendo o barulho, o Uhum. caos, o estresse, como você mencionou, né, e as percepções muitas vezes que fazem a pessoa sair do espiritual e só firmar no material. O que você quer saber exatamente? Sobre o ser humano que está em casa e se sente muito Hum. aprisionado ao campo material, né, burocracia, trabalho, Boletos. boletos, mas se interessou por esse negócio de nova terra e uma nova vibração que está começando a ficar diferente. Como é que essa pessoa pode entrar um pouco mais em sintonia com essa percepção em meio a esse caos que a gente vive? Aí implica em muitas coisas. Primeiro, é um erro a gente pensar assim: meu outro lado espiritual, nós só somos um, a luz não tem lado. A luz não tem lado. Você fala, mas e os boletos? Uma vez me perguntaram isso. Eu falei, põe a luz nos boletos. Se você colocar a luz em tudo que você faz, vira uma coisa só. A espiritualidade dentro de você, a sua luz, que é poderosíssima, ela vai agir e vai enquadrando as coisas na velocidade ideal. Então, o que acontece? Hoje a Terra está rodando muito mais rápido. Isso faz parte, porque nós precisamos ser rápidos, mas não sermos apressados. Essa a grande diferença de fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma coisa rápida, mas não apressada. Apressada é feita de qualquer jeito. Não, é feita na melhor dos jeitos, né? Quando você traz a luz para você, acontece da melhor maneira, porque só tem uma maneira, a melhor. Não tem outra. A outra é a ausência do melhor. A escuridão, ela não existe. Ela só existe porque você apagou a luz. A escuridão é quando você apaga a luz. A escuridão não tem como existir. Tanto é que você não projeta a escuridão, você projeta a luz. Você consegue jogar a luz em qualquer lugar, mas a escuridão você não joga. Entendeu? Você tem que jogar uma sombra. Você tem que interpor a luz para ter sombra. Assim, se isso aqui é uma lanterna, para ter sombra, eu tapo a luz, eu ponho uma pedra na frente da luz. Então, hoje, para a evolução total, porque a Terra já evoluiu, nós ainda não acompanhamos, mas a Terra já está em outro estado. Para isso, ela precisa estar mais rápida, porque os pensamentos muito demorados é como água parada, cria um mosquito. Então, o universo não é parado. É um erro falar, não, vou dar uma parada para eu entrar na minha experiência. Isso não existe. O universo todo é sempre em movimento. A diferença é que tem ritmo. Percebe? Porque a melhor música que você podia ouvir são as valsas. Porque as valsas têm o ritmo do seu coração. O seu coração tem um ritmo ternário, ele bate, tem uma batida ternária. Ora, a valsa tem um ritmo ternário. Logo, uma coisa se sintoniza com a outra. Tá? Mas eu gosto de rock pesado. Faça o que você quiser. Uma coisa é certa,
Esse ritmo não tem nada a ver com o seu ser. Nada a ver, não é um julgamento nem uma opinião. É que não tem nenhuma frequência dentro de você. Opa, vem Você cá. falou nisso, chegou a nossa É Mega. lógico. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ela sempre participa aqui. Fala um oi para a câmera aí. Olá. Os gatos têm a percepção de 7 dimensões. Quando eles olham para a gente, eles não olham só para a gente, eles olham essas 7 camadas, né? Então, eles percebem onde eles estão. Isso é uma coisa interessante, você comprou uma casa nova, né? Daí você fala, não, eu estou preocupado, onde eu ponho tal coisa, tal coisa. Leve um gato e um cachorro para essa casa nova e solte os dois. Muito bem. Onde o gato ficar, você não põe a sua cama de jeito nenhum, porque ele está tratando a energia de não luz, energia negativa. Onde o cachorro ficar, pode botar a sua cama, é o melhor dos lugares da casa. Cada um deles sente o que sente de maneira diferente e vieram para cá com finalidades de nos completar, sabe? Os animais são os que nos modulam o campo emocional. Ou seja, se você amar profundamente os animais, você vai sofrer menos. Mas sofrer menos no sentido de achar que está sofrendo. Eles equilibram a sua emocionalidade, sabe? Então, esse chakra hoje, o chakra do plexo solar, até se você permitir, eu daria um gesto sagrado para você tratar como você equilibrar o seu chakra do plexo solar, onde ficam as suas crenças, onde começa tudo e onde termina tudo. É aqui. Depois que você venceu suas crenças no plexo solar, você vai para onde? Para o coração. Aí você entende o que é o amor. Se você não modular suas crenças, como é que você vai sentir amor? Percebe? É toda uma sequência, né? Então, olha, você coloca, atenção, assim, junta os dedos mínimos e os dedos polegares e cruza todos os outros dedos e coloca no plexo solar. Faça isso pelo menos uma vez por dia. Você vai se fortalecer muito em tudo que você precisar. Tudo. Deitou? Eu, quando deito, já faço isso. Antes de começar a dormir, tal, já faço durante o dia uma pausa, nunca cruzando as pernas, que elas tiram o efeito. Cruzou as pernas, dá um curto-circuito elétrico, né? Então é muito simples, ó. Você junta assim e coloca no plexo solar. Vai trazer uma paz e uma força para você que você nem imagina, que vai eliminando as crenças que são limitantes para o seu ser e vai mostrando que você é luz. O problema todo é que a gente esqueceu que é luz. Esqueceu que é luz. Esqueceu. Então, é interessante, tem uma psiquiatra indiana e ela era ateia, totalmente ateia. Não acreditava em nada. Shakuntala Modi. Shakuntala Modi. Não tem ainda em português, infelizmente, mas tem em inglês os livros dela. Tem um dos livros que em português seria Curas Inacreditáveis, Amazing Healing, curas fantásticas, né? Curas inacreditáveis. E ela tratava pacientes, né? Então ela induzia estados, né, de percepção profunda, de imersão profunda, ela tinha técnicas fantásticas, né? E aí eles começaram a falar para ela de chama violeta, os pacientes, falou, como assim chama violeta? E ela trouxe ensinamentos de chama violeta lindíssimos, impressionantes, o que a chama violeta consegue transmutar. Mas aí começaram a vir para conversar com ela, através desses pacientes, anjos caídos. Anjos caídos. Da turma do Lúcifer. E eles diziam assim, nós temos que arrebentar o mundo mesmo, porque a gente já acabou tudo para nós. Quando o nosso chefe nos chamou, ele falou o seguinte, ó, nós estamos todos acabados. A luz que nós tínhamos, nós não temos mais. Então, agora como diria hoje em dia, as pessoas, azarar todo mundo, né? Assim. Aí ela falou assim, mas por que você acredita nisso?
E ela começou a fazer uma regressão nos anjos caídos. E eles, claro que eles ainda tinham luz dentro deles. Apenas eles acreditaram, certo? Que como eles tinham se afastado de Deus, que Deus tinha acabado com eles. Deus não faz isso. Eles só estavam optando por um estado de não luz. E é linda essa parte, Farrell, porque eles choram de emoção quando eles sabem que eles ainda têm luz e desistem de ser um anjo caído e passa a ser um anjo normal. Um Muito baita legal, hein? trabalho. Muito legal. Como é o nome dela mesmo? Shakuntala Modi. Shakuntala Shakuntala Modi. Modi. Os livros ainda têm em inglês, né? Tem em inglês, tem 2 livros maravilhosos. 2 livros, não sei se ela escreveu mais algum, mas esses 2 são fantásticos. Remarkable Healing, né, curas fantásticas, né? E ela relata essas coisas, é algo assim. E da Chama Violeta, nas minhas palestras eu sempre coloco alguns textos, alguns trechos dos textos dela, né? Algo fantástico, porque ela era totalmente, não acreditava em nada e passou a acreditar em tudo. Mas o mais lindo, ela virou uma terapeuta de anjos caídos. Você já imaginou um negócio desse? Aliás, eu Nossa. nunca falei isso em nenhum podcast. Você está ganhando uma coisa nova, hein, Eu Farrell? lembro que nunca falou mesmo, a gente já conversou várias vezes, né? É. Interessante esse tema, terapeuta de anjos caídos. Isso é para nos mostrar que até os anjos caídos continuam. Por que eu falei isso? Para a gente lembrar que nós somos luz. Então, até os anjos caídos, que acreditavam que eles já estavam perdidos, então, se eu estou perdido, eu vou azarar todo mundo para ir junto comigo, certo? Assim que eles pensam, porque Lúcifer falou isso para eles, tá? Como é que ele conseguiu juntá-los? Falou, vocês estão perdidos, então para que vocês vão ficar aí chorando? Vão arrebentar todo mundo. Isso que ele falou para eles, né? Os anjos caídos, então eles vêm, influenciam a gente para fazer coisa errada, influenciam para você não acreditar em você. Então cada um deles que quando descobriu, isso eu fico até emocionado, né? Quando o anjo caído descobriu que ainda tinha luz dentro dele, ele falou, pô, então eu não preciso ser assim, não. Eu não preciso fazer assim, não. Você é luz, cara. Eles desistiram e se elevaram, sabe? Nós fizemos parte de um grupo lá em Montana, eu e a Graceli, numa comunidade lá em Montana, lá numa montanha, e aconteciam encontros, né, muito grandes lá em cima. E as pessoas, para irem a esses encontros, elas eram selecionadas pela mentora, né, Elizabeth Prophet. E uma vez ela contou que um deles que veio era um anjo caído, para prejudicá-la. Ele viria para o evento para prejudicá-la. E ela permitiu que ele entrasse. E aí se perguntou, como você vai deixar com uma pessoa que vem para prejudicar você? Entra. E ela disse, ele tem que ter uma chance. Ele tem que ter uma chance. Não sou eu que vou tirar a chance dele. Imagina, pensa bem a responsabilidade da gente de impedir uma pessoa. Imagina um anjo caído que voltou a ser luz. Ele não voltou a ser luz, ele voltou a descobrir que ele tem luz, então ele deixou que a luz tomasse conta dele inteiramente. Nós esquecemos que nós somos luz. Você fala, como assim, amigo, que nós esquecemos? Quando a gente tem medo, o que acabou de acontecer? Eu neguei dentro de mim o Deus. Porque se eu lembrasse que eu tenho Deus pleno em mim, para que eu teria medo? Não teria medo de nada. Percebe? Todos os meus obstáculos não existiriam. Mas o ser humano, quando entra na Terra, é tirado da memória. Para que é tirado da memória? Para que você desenvolva a vontade novamente de sentir a luz. Então, a gente vem para cá com 4 corpos. Para quê? Por que a gente não veio com um corpo só? O corpo físico, claro, para você existir, andar, papapá, comer, etc. O corpo mental, para que é que a gente tem um corpo mental? Sabe para quê? Para sentir a mente de Deus em nós. Mas a gente começa a pensar um monte de outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Mas é a oportunidade que a gente tem de um dia sentir a mente de Deus dentro de nós. Bom, você tem o corpo astral, também chamado corpo emocional e também chamado corpo de desejos. Para que você tem esse corpo? Para desejar ser Deus. E a gente deseja ser um monte de coisas e esquece que nós viemos para isso, tá? E esse anjo caído também
Faz parte de Deus, né? Mas claro que faz, é tudo. Veja só, não tem. Por isso, quando Jesus fala assim, amai o próximo como a ti mesmo, você fala, poxa, é uma coisa bonita. Claro que é, mas é mais do que isso. Quando você ama o outro como a você, sabe o que acontece? Então, tem uma pessoa lá, eu estou aqui, certo? Eu amo aquela pessoa como a mim mesmo. Nesse momento, quando há a verdade plena de 100% disso, eu elimino o tempo e o espaço. É isso que Jesus ensinou. O grande segredo dessa fórmula é muito mais poderoso. Uma vez um rishi, você sabe, é um homem que atingiu a iluminação na Índia, perguntaram para ele assim, fique com uma perna só. Sabe aquela posição em yoga a gente chama de árvore, né? Você põe uma perna aqui como é que chama essa parte até o joelho? No fêmur, aqui na coxa, E a né? outra perna em pé e você fica, e parece uma árvore mesmo, que até põe as duas mãos para cima. Mas os discípulos falaram assim, fique numa perna só e diga enquanto você aguenta, né? Porque tem uma hora que você vai ter né? Diga o ensinamento mais importante espiritual do mundo. Ele era um yogi que atingiu esse estado e ele respondeu: amar o próximo como a si mesmo. Todo mundo ficou estupefato, né? Mas isso é um ensinamento cristão? Não, isso é um ensinamento do Cristo dentro de você. Acabou. Quando Jesus né? ensinou isso, de novo, entenda, se você acha que o outro é igual a você, você está nele, ele em você. Não há mais distância. É algo muito profundo para a gente pensar. Não há mais tempo. O tempo não existe porque você criou a unidade. Você aproximou. Se aproximou, não tem espaço e não tem tempo também. Então você se eleva. Então, quando a gente. Foi o que o Gandhi fez, né? O Gandhi se interessou muito pelo cristianismo, pelos ensinamentos. Ele leu a Bíblia, ele ficou encantado. E aí ele foi a algumas igrejas. Depois de um tempo, sabe o que ele declarou? Ele falou assim: eu amo Jesus Cristo, mas eu não gostei dos cristãos, porque eles não seguem o Cristo. Ele falou que seria cristão se os cristãos que se dizem fossem um pouco daquilo que dizem ser. Eu não quis dizer isso, né, para não ter no julgamento, mas exatamente isso, né? Então, é assim, todas as religiões foram deturpadas. Depois que Jesus falou, Jesus não fundou nenhuma religião, Buda não fundou nenhuma religião, certo? Krishna, nenhum deles fundou, porque é que uma vez o Ramakrishna, que eu gosto muito, ele tem, porque a Índia, o hinduísmo é a religião que mais ama a mãe. Eles têm uma conexão com a mãe. O Ramakrishna, ele era um sacerdote, vamos chamar assim, de certa maneira, né? Lá não usa esse termo. Ele ia lá para frente para fazer o ritual e começava a chamar Mahakali, Mahakali, né? A grande mãe. Ele entrava em êxtase e não fazia nada. Não. Ele nunca conseguia fazer o ritual, porque ele entrava em êxtase profundo, negócio lindo, né? E uma vez perguntaram para ele assim, por que você não está na caverna? Né? Porque ele andava pela cidade o tempo todo, né? De Benares, da Índia. Ele falou, porque a caverna está dentro de mim. Então, esse ensinamento é algo incrível, porque não há mais tempo para ficar na caverna, percebe? A gente tem que estar no meio do mundo, sem ser do mundo, que Jesus também falou isso. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Ou seja, não entre nas vibrações do mundo, sabe? Não tem como. E não se perca nas perfumarias da espiritualidade. Ele dizia isso, as perfumarias. Então, uma vez, ele ensinou a prática lá para um monte de gente, um monte de discípulos, e voltou 5 anos depois, naquela cidade. Aí um discípulo veio correndo e falou, mestre, vou lhe mostrar uma coisa. E aí ele atravessou o rio, andando, esse discípulo, andando sobre as águas. E voltou, foi aí, mestre. Consegui andar sobre as águas.
Aí ele falou: e por que você não pagou o barqueiro? Era 1 dinário e você atravessava o rio. Ou seja, esta prática não é espiritualidade. É um domínio do corpo e da mente, mas não é espiritualidade verdadeira. É muito além disso, né? Então, andar sobre as águas é possível. Jesus andou, não para dizer para todo mundo andar, mas ele andou, sabe para quê? Para nos ensinar aquilo que nós falamos no começo, as emoções. Ele estava andando sobre as águas e Pedro olhou e falou: também quero andar. Ele falou: venha comigo. E Pedro começou a andar sobre as águas com ele. Mas daqui a pouco ele afundou. E o que Jesus falou? Homem de pouca fé. Porque ele teve medo. Quando ele teve medo, será que eu continuo andando ou vou afundar? Acabou, afundou. Então, as águas são o domínio das nossas emoções. Quando a gente domina as águas do nosso ser, você vê, nós temos águas no ouvido, temos 2 águas, a linfa e a perlinfa, 2 aguinhas. Quando elas entram em colapso, a gente tem o quê? Labirintite, não sabe onde vai. Não sabe onde vai. Afetou essas águas, esse equilíbrio aqui dentro das águas, né? A gente tem água no estômago, são os líquidos, tem o líquido seminal, e aí vai. Quantos líquidos nós temos? Nós somos 80% de água, certo? Nós temos 80% de água. E a água tem memória, então aquilo que a gente vai falando e vai sentindo, vai impregnando a água. Aí nós somos o resultado disso. A última vez que esteve aqui, a gente falou do Ramakrishna também, né? Eu acho que ele tinha umas respostas muito interessantes, né? Que fazia a pessoa voltar para a realidade, como essa daí de atravessar o rio, né? Ou para quê, né? E uma vez um cara chegou incrédulo, falou: não acredito que Deus existe, não. Você acredita? Ele falou: se até você existe, se até eu existo, por que Deus não vai existir? Existir, né? Por que não, né? E a gente pensa E esse é um outro aspecto, né? Você fala assim. Eu uma vez estava meditando e eu perguntei para um mestre que eu senti. Essa pergunta, aparentemente ridícula: você acredita em Deus? Ele falou: não. Eu sinto Deus. E aquilo foi uma lição assim que mexeu com todos os meus conceitos, sabe? Porque enquanto você fala, eu acredito, é uma questão mental. Você está na mente ainda. Eu acho que é possível. O que é acreditar? Achar que é possível, achar que é uma realidade. Mas quando você vai para o coração, sai da mente, e você sente. É assim, né? É como falou o mestre também. Você tem que sentir Jesus como se você estivesse se afogando na água. Quando você sai, sabe assim, é assim que você tem que sentir Deus dentro de você. Aí você será Deus. É uma caminhada diária, né? Porque essa percepção todo mundo tem em algum momento, mas as pessoas elas esquecem. E até isso daí me lembra que você fala sobre a autofelicidade, né? Sim. E algo que, se a gente for ver, a responsabilidade é nossa, então seria Claro. tranquilo, né? Mas vejo que é uma grande barreira ter um primeiro passo. Como cultivar essa autofelicidade, né? Primeiro, tendo certeza que ninguém vai dar felicidade para você a não ser você. Primeira coisa. Esse é o ponto. O próprio Abraham Lincoln falou isso, né? Não se iluda. Né? A única pessoa que pode fazer você feliz é você. Se você, eu acho que já contei isso, né? Um amigo meu falou assim para mim, eu vi ele triste, né? Eu falei: por que você está triste? Meu amor foi embora. A mulher que ele amava foi embora. Eu falei: peraí, mas ela foi embora, o seu amor foi embora? Ele falou: foi. Pô, então ele nunca existiu. Se ele foi embora, ele não era seu. Como assim? Eu falei: não. Você sentia amor por ela? Sentia. Então ele continua dentro de você. Então ele não foi embora. Ele falou: espera aí. Ele falou: faz um vídeo sobre isso. Eu acabei fazendo, né? Acabei fazendo que é como superar separações, né? Porque esse é o ponto. São Francisco falou, né? Que eu procure mais amar que ser amado. E para quê? Porque senão não é o amor verdadeiro. É um apego por uma pessoa. Sabe aquela história, não, a minha outra metade, a metade da laranja, não existe isso.
Você nunca vai encontrar uma metade sua. Você tem que estar inteiro para encontrar outra pessoa inteira. Os dois têm que ter amor. E toda vez que você transformar amor em apego, você vai perder. O apego é material e o amor está fora de tudo isso. É aquela história, tem que amar quem não ama você, senão não é amor verdadeiro. É Amar quem desafiador, ama né? você é uma troca, é um comércio. Sabe, é um comércio, né? Eu até brinco, às vezes que eu falo assim, o casamento, quando não dá certo, foi um problema de marketing. Aí você fala, como assim? Bom, um comprou o outro errado e o outro se vendeu errado, com certeza, né? Porque não houve ali, assim, um encontro de amor, entendeu? Alguém que já se ama com alguém que já se ama, aí é um bom encontro, né? Quando um põe um amor no outro, isso vai ser uma conveniência durante um tempo, mas não é verdadeiro amor. E a gente teve umas outras conversas, eu separei até algumas, porque tiveram muitas perguntas, o pessoal escreve muitos comentários nas entrevistas. Eu separei algumas que eu achei interessante, Ótimo. que o João Lemos colocou assim: vocês falam sobre paz, falamos sobre paz também na outra, né? Sim. E ele colocou assim: qual é a verdadeira paz? E como ela se diferencia do conformismo espiritual? A verdadeira paz é quando você não se incomoda com as pessoas que vêm guerrear com você. Quando você não vê mais guerra nos outros, você está em paz. Porque só a paz vence a guerra. Não tem outra coisa para vencer a guerra, a não ser a paz. A paz é poderosíssima, é o maior sentimento que existe. Por isso que Jesus falava, eu vos dou a paz. Não é, assim, não é simplesmente paz. Não, eu vos dou, é como se fosse um objeto que ele está tirando do coração e entregando. É um campo vibracional. E ele só é possível quando você se perdoa. Aí você encontra o amor e fica em paz. Não tem outra maneira. Foi uma boa pergunta, eu gostei. Eu separei boas perguntas aqui aqui a Karina Rocha colocou o seguinte: você já mencionou que a mente mente. Como treinar o observador interno que está além da mente? Então, a mente é um dos 6 ladrões que você tem no seu ser. Então, os cinco sentidos roubam a percepção, roubam a verdade, roubam a paz, roubam o perdão. Porque você ouve. Como o meu ouvido vai roubar o perdão? Você ouve alguém que diz aquela pessoa é horrível, não merece perdão. Aí você foi roubado. Você foi roubado. E a mente, no Oriente, é considerado o sexto ladrão. Aqui a gente acha, não, a mente é. A nossa mente não é que está dentro não é que está dentro do cérebro, é que está fora do cérebro. Nossa mente é muito maior. Então, quando você acessa essa mente maior, aí você acessou a verdade, ela não mente. Jesus, uma frase que eu gosto muito de Jesus é o seguinte: a verdade não precisa ser explicada, ela é por si. Então, quando você realmente está na mente divina que existe dentro de você, não há mais julgamento, porque você sabe a verdade, ela não precisa ser explicada. Você sente, não precisa julgar ninguém, não há nenhuma necessidade de julgar ninguém. Você sente a verdade e vê a verdade. É aquela história que o Gandhi falou de uma outra maneira, mas assim, você só muda o mundo mudando a maneira que você vê o mundo. Não tem outra maneira. Então, a sua mente não mentir, você deve ver a verdade em todas as pessoas, independente delas estarem mentindo ou não. Eu acho uma coisa importante, que às vezes quem não é da espiritualidade confunde, quem está na espiritualidade deve ser inocente, mas não deve ser ingênuo. Eles confundem. Quem está fora da espiritualidade fala assim, são os ingênuos aí, só que penso positivo, só penso, né, não penso na realidade. Nossa, outro dia eu falei para uma pessoa assim, olha, eu lembrei até desse episódio do anjo caído que foi autorizado a entrar lá na prática, né? Eu falo, o espiritualista, ele tem a inocência de olhar para a pessoa, saber que ela vai lhe prejudicar e deixa, porque entende que isso é um processo. Ele não está sendo ingênuo, ele está sendo inocente. Por isso que Jesus falou que o reino dos céus é dos inocentes. O que é o reino? Na Bíblia, você deve trocar a palavra reino por consciência, que é o que ele queria dizer. Se pegar o hebraico antigo, você vai ver que não era bem
o reino, a palavra reino nesse sentido. Então, você tem a consciência plena do que está em volta, né? Aí é diferente, aí muda tudo, né? Aí muda tudo, porque você vê a verdade de todas as coisas, sem julgá-las, tá? E sabe, mas deixe algumas coisas andarem no ritmo para que haja, aí sim, a descoberta da verdade daquela situação, entendeu? É muito interessante vou falar para você que está em casa aí, ó. Coloca suas perguntas aqui, porque numa próxima oportunidade eu também leio. Eu separei algumas perguntas super interessantes que vieram numa outra entrevista, porque tem a ver com o tema que a gente está falando hoje, né? Vai ter uma intersecção. Então, se você tem alguma pergunta, escreve aqui, que aí eu vou separar para uma próxima oportunidade também fazer a sua pergunta aqui. O Alexandre ele fez uma pergunta interessante que vem aí, né, para completar também essas questões. Ele falou o seguinte: quais são os arquétipos sabotadores mais comuns que se manifestam num processo de ascensão? Primeiro, não se preocupe com os arquétipos. Toda vez que você se preocupa com alguns modelos, quaisquer que sejam eles, você fica neles e você deixa de ver a grandeza, sabe? É assim, mas é difícil eu conseguir fazer isso. Sim, de vez em quando você tem que estar junto com pessoas que tenham afinidade, sabe? Eu fui a Portugal no dia 16 de novembro do ano passado, fazer uma palestra lá, uma vivência lá. E por que eu fui para lá? Porque havia uma necessidade. A Europa está vivendo o retorno de um karma muito grande, que principalmente foi ampliado na época da queda da Bastilha, porque houve muito sangue derramado no chão. O sangue, ele precisa ser reparado na sua energia, porque é luz que você desperdiçou. Você jogou luz fora. Então, isto está sendo agora reorganizado. É julgamento? Lógico que não. O karma nunca é julgamento, é reparação. De novo, aquilo que vem para você é como se fosse uma pilha de dinheiro para você pagar a dívida. Então, você diz, pô, beleza. Então, a gente tem que olhar tudo isso que vai acontecer, que está acontecendo, de uma maneira natural. Não é insensível, mas tem que ser natural. Entender que isso faz parte de uma normalização. Então, a gangorra foi baixada por uma energia densa, ela vai ter que subir. E para ela subir, vai ter que ter um esforço, vai ter que ter uma série de coisas acontecendo para ela se equilibrar. É isso que são as chamadas catástrofes. Essas coisas não são catástrofes, são alinhamentos. E a gente tem que olhar, porque quando você se indigna, sabe o que você faz? Você põe energia lá para aquilo piorar. Não, mas eu estou indignado. Não, não. Você está olhando aquele acontecimento, condenando e tal, você está piorando aquele acontecimento, você está botando a sua luz lá, piorando tudo. Então, olhe com amor, não com julgamento, porque senão você vai piorar tudo. Esse é o ponto, né? Quando alguém vem me falar assim, não, mas aquele cara é terrível. Eu paro e penso assim, mas você já viu uma coisa legal que ele faz? Tal coisa. Porque se vem uma coisa ruim e você descobre uma sementinha de uma coisa boa, você está colocando adubo na coisa pequenininha, e aquela pessoa vai se transformar. Se todo mundo pensar, poxa, mas ele tem uma coisa tão boa ali, as coisas que teoricamente pesam mais no momento vão começar a diminuir. E aí, por que eu fui lá? Porque precisava atrair, veja bem, atrair pessoas de vários pontos da Europa para estarem lá. Tá, lá. Eu gastei um bocado de dinheiro para divulgar. Você não tem ideia. Um bocado de dinheiro em mídias para divulgar, porque precisava chegar nessas pessoas. Elas precisavam estar lá. Então, eu, quando cheguei lá, no hotel para fazer no dia seguinte, tinha gente da Bélgica. Falei, nossa, a pessoa veio de avião para Portugal, no Porto, para fazer a palestra. Eu comecei a entender. Da Índia, da Alemanha, da Espanha, da Bélgica, eu já falei, né? Da Bélgica, o que mais você? Tem um monte de cidade. Até da Índia, né? Da Índia veio uma pessoa. Eu falei, está sendo feita a mandala. Olha que coisa linda, né? Está sendo feita a mandala. De Portugal vieram pessoas de todos. Me disseram assim: você tem que fazer a palestra em Lisboa, porque lá é o maior centro, né? As pessoas vão ter condições de participar, porque tem que ter preço. É preciso haver um esforço
que você queira dar para você. Você precisa pagar para dizer assim, eu estou fazendo algo por mim. Se for de graça, você vai criar um karma. Você vai ter que pagar de algum jeito aquilo ali que você recebeu, né? Interessante, a pessoa fala, mas você está cobrando? Tem que ser cobrado isso, né? Eu dou 1000 vídeos de graça, dou rituais, 90% do que eu faço é tudo totalmente de graça, ou mais até. Mas tem coisas que há necessidade de que isso aconteça. Bom, aí nós fizemos, né? Eu nem sabia quando as pessoas iriam, né? E lotou lá o espaço, que era 350 pessoas, né? As pessoas até dizem assim, poxa, você é pouco conhecido em Portugal, se forem 80 já está bom, se forem 100 pessoas, eu falei, virão as que forem necessárias, e foram 350. Olha só, o limite exato do hotel, do auditório, não cabia mais nenhuma mosca lá dentro naquele dia. E para que precisou acontecer isso? Para que se estabeleça ali uma chama de transmutação na Europa. Com certeza, não fui eu, mas aquelas pessoas que foram lá, elas ancoraram uma energia que com certeza está reduzindo, minimizando ou até anulando alguns acontecimentos para a Europa. Ainda vai acontecer muita coisa, mas os mestres disseram, é necessário ir lá, é uma missão, tem que fazer lá. Tá? Então, resultado, várias pessoas sensitivas viram na plateia, viram anjos chegando lá enormes, porque havia uma necessidade de estabelecer aquela energia. Então, as pessoas que foram lá, elas foram para quê? A alma delas sabia que elas precisavam se fortalecer. Então, ela foi naquele evento fazer um trabalho pela Europa, sim, era uma missão, elevar a sua consciência para se fortalecer, porque elas serão todas como se fossem postes de luz que ficarão na Europa, acesos para a Europa, entendeu? E agora, veja bem, aí eu pensei, bom, aí me convidaram a fazer nos Estados Unidos, né? Lá, esse ano. Falei, nossa, Estados Unidos, tem uma comunidade grande de língua portuguesa, né? Pode-se fazer, sem dúvida nenhuma, né? Mas aí, de novo, eu fui meditar, porque essas coisas nunca eu decido, né? E o que veio tem que ser no Brasil. Primeiro tem que ser no Brasil. Você vai até os Estados Unidos, mas primeiro tem que ser no Brasil, né? Aí eu falei, tá bom, vê como as coisas vão acontecendo, né? Aí eu falei, bom, então procure um hotel aqui e tal, para a gente fazer e tal. Aí o pessoal começou a procurar. Aí só tinha uma data. Eu falei, eu gostaria de fazer em setembro, né? O dia que for. Aí o dia que tinha lugar para fazer, falei, ó, dia 27 de setembro de 2025. Aí, escuta só, 27 dá 9, setembro é 9, 2025 é 9. Que momento do ano você tem o poder do 3 vezes 3 no 9, e o que significa o 9? Um recomeço. Você fecha um ciclo, certo? O 9 é assim, fechou um ciclo, começa um novo ciclo. Falei, meu Deus, olha que coisa linda que aconteceu, né? As pessoas que vão lá vão se renovar. Nós falamos do novo, né? Vão se renovar. E aí é interessante que em Portugal eu fiz todo o trabalho em 3 dimensões, sabe? Através de 3 dimensões, de mantras, de mudras, né? E de óleos essenciais. Fazer uma meditação com a lavanda é algo assim inacreditável que você alcança de estados, né? O Brasil tem que ter mais uma. O Brasil tem que ser 4 dimensões. Então eu acrescentei os yantras. Sabe, os yantras, diferente das mandalas, eles têm um poder de fazer você se elevar incrível. Então nós vamos fazer aqui no Brasil 4 dimensões com meditação guiada, você visualizando o yantra, 2 yantras que nós vamos trabalhar lá, profundos. Tem um que tem 12.000 anos. E já tem estudos na Universidade de Moscou que quando você faz essa meditação, você une os 2 hemisférios cerebrais. A Universidade de Moscou, que é totalmente ateia, né? Ela fez isso. Então, se me permite, eu convidaria todas as pessoas que quiserem. Quando vai o programa? Que dia hoje que está indo ao ar? Agora a gente vai ver, mas vai antes do evento, então podemos falar sobre ele para as pessoas irem até lá. E eu vou deixar aqui também, vai ter um site para ir. Então, é só você entrar no americobarbosa.com.br /
E lá no Linktree, você vai ter evento ao vivo. Eu já não fazia eventos ao vivo há muitos anos, né? Eu faço palestra desde 1990, porque esse agora é de uma necessidade para o Brasil. Então, quem vai lá, saiba o seguinte, você está indo para uma missão pelo Brasil, para você, para os anjos poderem atuar nesse nosso país, que você cria as condições, e para as pessoas que você ama, porque você vai entrar num campo novo, que você vai afetar positivamente as pessoas à sua volta, sabe? Muito bom. Então, esse vídeo vai estar em agosto de 2025 no ar. Eu não sei quando você chegou até aí. Se você chegou em agosto, dá tempo. Se você chegou em setembro, ainda dá tempo. Senão, vai ter outras oportunidades. E eu não vou fazer em nenhum outro lugar do Brasil. As pessoas falam, vem fazer aqui no Norte. Não, porque é importante, como aconteceu lá em Portugal. As pessoas vêm desses lugares do Brasil para criar pontos de ligação, criando essa mandala viva. Então, não vou fazer. Depois eu vou fazer nos Estados Unidos, não vou fazer outro no Brasil. E tá vindo um recado ali, vamos lá. Qual que é o recado? Também não será uma palestra gravada. Não pode ser gravado, né? Não pode Só ser. quem estiver lá tem que estar lá, porque é uma coisa ao vivo, para ser vivo, para as pessoas ficarem vivas. É você dar mais vida à sua vida. Gosto disso. Que é aquilo que nós falamos no começo, né? Formar aquela egrégora, aquele grupo ali, formar essa energia. E por falar em energia, a gente vai entrar num tema especial que são mantras, né? Que eu sei que é um carro-chefe também no trabalho. E a eficácia dos mantras dentro de processos, dentro de trabalhos espirituais, como funciona? Os mantras são orações intencionadas. Só que tem uma vantagem enorme, gigantesca, né? O mantra, ele cria um campo de acesso às energias de quem o emitiu. Então, você não acessa um mantra, você acessa o ser do mantra. Jesus também falou mantras, né? Quando Jesus falou, eu sou, a ressurreição e a vida, esse é um mantra poderosíssimo. Quando você o repete múltiplos de 3, para que haja a manifestação, você acessa as energias de Jesus. Não é coisa comum. Então, quando você acrescenta, eu sou a ressurreição do meu amor, você está com o amor baixo, você vai amplificar o amor. É a ressurreição, é a vida que você está dando. Eu sou a ressurreição das minhas finanças, você vai trabalhar. Sempre já vendo o acontecido, no presente. Não o que vai acontecer. As pessoas pedem dinheiro para pagar dívidas, então ela está dizendo para o universo, eu tenho dívidas, eu estou vazio. O universo não entende isso, você vai continuar vazio. Você tem que ver já o presente absoluto. O mantra, ele é uma energia poderosíssima, ele tem muitos elementos, é uma estrutura arquitetônica. Tem um mantra, que não dá para fazer aqui porque ele é muito grande, mas que uma universidade pegou e alguém teve um insight. Teve um insight. Você lembra que você estudou o π em geometria. Qual é o valor do π? 3,14, 16. Tem uma série gigantesca, não tem? E essa pessoa teve um insight, claro, uma inspiração, e falou, vou colocar, conforme Pitágoras fazia, nas letras os números, para ver que número que dá isso aqui. Deu π. Perfeito, na sequência perfeita. Aquele mantra que é feito pelo Sr. Krishna, ele é perfeita a geometria do π. E você fala, como assim? Como pode ser? Porque eles são tão trabalhados que as letras, as sílabas, são todas elas escolhidas pela faixa vibracional. Então, quando você fala, é o mantra que eu procuro divulgar ao máximo, que é o Om Namah Shivaya, para que as pessoas repitam demais isso aí, né? Ou o outro, de sincronismo, né? Também 2 mantras incríveis. Eu falo que, ao você fazer um mantra, é como se você fosse para uma corrida de 100 metros. Acho que eu não falei isso aqui ainda, né? Acho que não. Imagina, Farel, você vai participar de um concurso, de uma corrida de 100 metros. Todo mundo no 0, né? Mas você começa no 90 metros para chegar para o 100. O que você acha disso?
É a vantagem, né? Uma vantagem gigantesca. Você não precisou começar do zero, percebe? Você já começa no 90. Isso significa o seguinte: quando você repete o mantra, você está ganhando toda a carga de vibração. Tem mantras que já foram repetidos na Índia, no Tibete, na China, no Japão, trilhões de vezes. Já imaginou? Essa energia está lá. Então, quando você se conecta com o mantra, e o mantra só precisa de três coisas: fazer com energia, com gratidão, certo? E com alegria. Porque você está recebendo algo, você tem que estar alegre. Tem gente que faz com a cara fechada. Meu Deus, você está dizendo o que para você? Tristeza. Você tem que estar alegre. Alguma coisa você está recebendo, um presentão, alguém está acendendo a luz no seu quarto escuro. Você tem que aproveitar, né? Então, o mantra, ele é aquele ser que o elaborou. Isso é tão válido, a pessoa fala, nossa, mas, por exemplo, você vai ler um livro, qualquer livro, de qualquer coisa. Quando você está lendo, você entra na aura de quem escreveu. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele é único. Alguém pode copiar o livro 99%, mas quem o fez, coloca uma palavra depois, já mudou tudo. Então é uma senha sua. Aquilo que você escreve, você colocou energia ali. Então você é aquilo que está escrito. Perceba bem, você é aquilo que você escreveu. Porque você colocou energia. Então, assim como num livro você entra na aura do autor, o mantra, muito mais ainda. Tá? Porque ele já foi feito, como eu disse, tem casos de trilhões de vezes. Está na Terra de uma maneira... Você vê, o Om Namah Shivaya. O Om Namah Shivaya, ele harmoniza tudo. Primeiro o seu próprio ser. Depois as circunstâncias à volta. Está alguém brigando na sua casa? Se afasta um pouquinho e começa. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Aí vai, pá, pá. Pode estar certo que às vezes demora 5 minutos, 10, depende de quanta energia está sendo gerada pela briga, né? Mas vai amainar e até eliminar. Nós tínhamos um vizinho, fazia muito barulho, chegava no sábado, festança até as 2 da manhã. A gente não conseguia dormir. Quando a gente mudou para lá, eu falei, bom, acho que ele não vai fazer isso toda semana, né? Não falamos nada. Mas na segunda, a mesma coisa, terceira, a mesma coisa. Pegar o Siri ou na Mashivaya. Começamos a fazer Om Namah Shivaya. Fizemos um tempão. Aí, naquele dia, eles não foram até as 2 da manhã. Entendeu? Meia-noite já parou tudo. Semana seguinte, de novo. Tum, tum, tum. Eles pararam 11h30. Até que eles desistiram de fazer essas festas. Não faziam mais essas festas. E mudaram depois. Maravilha. Mudaram de lá. Essa dica é valiosa, hein, pessoal? Anotem aí, porque isso acontece muito por aí, viu? Teve um monge, esse é um relato verídico, né? Lá nos Estados Unidos, ele montou um canil. E um dia os cães todos começaram a latir de um jeito que nunca latiram. E os vizinhos começaram a reclamar, porque era muita barulheira, mas era muita barulheira. E ele não sabia mais o que fazer. Ele sentou na posição de lótus e foi para meditar. E ele viu escrito em fogo Om Namah Shivaya e começou a fazer. E os cães começaram a fazer. Eu faço muito para os meus cães, né? Tem lá 7 cachorros e às vezes eles querem participar dos vídeos, né? Tem vários vídeos já, eu comecei a fazer, eles começaram a latir. Aí comecei a fazer para eles e no vídeo se viu que eles vão amainando. É incrível o poder desse mantra, porque ele é o mantra de Shiva. Shiva é a emanação do Espírito Santo no Oriente. Ora, os anjos podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas só o Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque é a presença divina. Então, quando você faz um mantra que busca a unidade, a presença divina, você vai harmonizando o todo à sua volta. Então, ele é muito poderoso, tá? Então, eu digo, faça direto. Você está lavando a louça, faz Om Namah Shivaya, vai tomar banho, faz. Faça a chama violeta, faça a trindade mântrica, que hoje nós demos uma fórmula chamada trindade mântrica. São 3 mantras que devem ser feitos em sequência. Quem nunca fez, experimente uma semana.
Vai lá no meu canal, Américo Barbosa, Auto Felicidade. Põe lá, Trindade Mântrica Revisada, que eu fiz uma revisão final. Começa a praticar isso. É muito fácil, sabe? É muito fácil. Você faz a chama violeta 12 vezes. O que é a chama violeta para quem não conhece? Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. E vai. O eu sou é o que Jesus falava. Por que Jesus falava eu sou o caminho, eu sou a verdade? Porque ele estava dizendo Deus em mim é a verdade, Deus em mim era o Pai. Então, quando eu falo eu sou, estou dizendo Deus em mim é. Não é nada ególatra, não é nada. Né? Então, você faz a chama violeta, você se transmuta e já se prepara para fazer o mantra dourado. O mantra dourado é o mantra de Padmasambhava. Padmasambhava foi profetizado por Buda. Buda falou assim, quando ele estava para ir embora, no último samadhi, que ele fez a última meditação, ele falou, virá o homem do lótus para trazer um mantra, daqui mais de 1000 anos, trazer um mantra para os momentos de turbulência do mundo. Quando o mundo vai precisar de paz, de cura e de abundância. Que é hoje. Hoje o mundo está sofrendo inúmeras doenças, certo? Guerras, não é assim? E falta de abundância no monte de lugares. Né? Então, o resultado, quando você faz esse mantra, depois que você transmutou o seu ser, é uma sequência. Ele vai ter um poder muito grande. E é Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Alguns linguistas aí vão dizer, essa pronúncia não é bem assim. É que eu optei, através da inspiração dos mestres, por fazer a pronúncia em sânscrito e não em tibetano, tá? Então, por isso que ficou dessa maneira. E depois a Ave Maria mântrica. Nós já fizemos uma vez aqui, não foi? Sim, sim, mas podemos fazer outras aqui, viu? Pode fazer. Só para as pessoas lembrarem, entende? Essa é a Trindade mântrica, mas você vai lá no assistir o vídeo, que aí você vai entender um pouco mais profundamente. A vida está assim assado, começa a fazer. Você vai ver começar a harmonizar todos esses aspectos. Não acredite em mim, faça para ver. Não acredite em mim, não. Então, depois você faz a Ave Maria mântrica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Quando ele fala pecado, é porque foi dado para a compreensão da humanidade. Se ele falasse karma, já distanciaria muita gente, né? Mas, na verdade, é o karma. E é importante entender essa Ave Maria, que ela mostra as 3 mentiras que nós acreditamos. Nós acreditamos na morte, então nós morremos. Nós acreditamos no pecado, então nós pecamos. Não nos perdoamos, né? E nas doenças. Jesus, no curso de milagres, ele fala um negócio lindo. Ele fala assim, a doença é uma ilusão. E o remédio é outra ilusão. Então usa uma para curar a outra. É, esse momento, assim, foi uma conexão muito interessante. Houve uma pergunta também de uma outra entrevista, que era da Letícia Rivas, que ela perguntou sobre justamente se haveria um mantra mestre, né, para qualquer situação. Você passou algumas possibilidades, né? Então, esse combo serviria para essa pergunta dela, né? Serviria. Hoje, o que acontece? Você faz a trindade mântrica, se possível 2 vezes por dia, de manhã e à noite. E toda semana eu dou um mantra novo, ou uma conexão. Aí você faz como complemento, tá? Para que você tenha... por exemplo, eu fiz um vídeo para insônia. Você fala, mas eu não tenho insônia, mas faça. Porque há momentos de insônia que a gente nem percebe durante a noite, né? Então, tudo vai melhorar o seu ser para que você alcance mais fácil, né? É isso. Muito bom. Eu queria abrir esse espaço para você falar sobre as suas iniciativas, né? Tem site, tem o evento, tem
várias possibilidades para as pessoas poderem acessar, né, e convidar o pessoal para novamente conhecer aí o trabalho. Uma coisa que eu faço, que é sempre trazer aqui, eu vou dar para você de novo, né? Opa! A lavanda, o óleo essencial de lavanda e o óleo essencial de alecrim. Eu trago, não é para que você compre as minhas, não. Você pode comprar no lugar de confiança, desde que seja a lavanda dentata, não é a lavanda perfumada. Lavanda perfumada, que é a angustifólia, que é da França ou da Inglaterra, ela tem uma função de relaxar você. Só que nesse momento não é para a gente relaxar, é para a gente ficar acordado, para a gente subir a montanha. Então, esta lavanda, eu nunca tinha pensado em produzir lavanda, né? Essa lavanda é inteiramente produzida com o sentido da música. Então, ela é uma lavanda musicada, além de tudo. Isso alterou, por várias coisas, alterou os componentes químicos dela. Então, hoje ela é uma das lavandas que tem o campo vibracional mais alto. Até para tirar você de estados de baixa autoestima, está se sentindo mal, está se sentindo depressivo, essa é a lavanda. Então, quando você cheirar, não é um aroma de perfume, é um aroma terapêutico. Eu gosto muito desse perfume, mas tem gente que recebeu e falou assim, eu pensei que era perfumada. Não é perfumada, porque ela aqui é para levantar você, para aumentar a sua produtividade, né? Gratidão, Rafael, mas ela é. abre aí e cheira. Você já Já conhece o ganhei cheiro. esse presente uma É. vez e eu até hoje eu uso, e ó, ela é assim, de um aroma Eu acho lindo esse aroma, eu adoro esse. maravilhoso, maravilhoso. E hoje o que seria importante? Que eu recebi isso este ano só. Você pingar, assim, a maneira fácil é você vai na torneira e molha um pouquinho a ponta dos dedos. Depois põe um pingo aqui, ou dois. É aqui, ó, abre e faz uma massagem no sentido horário no coração, para proteção dos campos que estão atingindo você no coração. Então faça isso todo dia, pelo menos uma vez, tá? Essa é a primeira vez que eu estou passando isso. Você faz no sentido horário, não pode ser diferente, tá? Quantas vezes pode fazer por dia? 2, 3, até 3 você pode fazer. Uma vez já basta, tá? Mas é importante. Se você quiser comprar as minhas, é aromasfelizes.com, não tem BR. Você vai lá, nem que seja para você saber para que serve, tem inúmeras funções. Se você for no Google e colocar assim, os benefícios da óleo essencial de lavanda, você vai ver uma lista gigantesca, mas o mais importante, a nossa, é para levantar você. E aí, isso já produzo há quase 10 anos, né? Mas há 2 anos atrás, eu recebi a incumbência, vamos dizer assim, o que veio para produzir a lavanda foi por causa de uma verdadeira epidemia que está havendo hoje de depressão. E a depressão tira você da espiritualidade. Então, você precisa voltar, porque é um buraco fundo sem luz. O que é a depressão? A depressão mesmo. Você fica num buraco sem luz. Há 2 anos, meditando, veio assim, plante alecrim. Eu falei, nossa, de novo? Vou ter que plantar alecrim? Meu Deus, vou plantar alecrim. E aí eu fui ver que o alecrim é o melhor amigo da lavanda. Eles crescem juntos, naturalmente, né? Eu falei, para quê? Para que eu vou ter que produzir alecrim? Porque virá uma epidemia de insanidade mental. E a gente, infelizmente, está vendo muito isso. A gente, durante o dia, até tem lapsos de insanidade mental, você não consegue pensar direito, assim, e perde muita memória. E quando você perde a memória, você não vai lembrar de você. Então, hoje tem estudos na Universidade da Califórnia, principalmente os maiores estudos lá, que mostram que você tem casos que aumenta mais de 50% a memória, cheirando o alecrim. O ideal é que você cheire primeiro a lavanda, depois o alecrim. Opa, Tá? muito obrigado, viu? Então, e o alecrim, quando em conjunto com a lavanda, o efeito aumenta dos dois. E vai Sabe? ser usado muito e, inclusive, até hoje eu uso lá em casa, já faz um tempão que ele me presenteou, para você ver como dura, viu? E eu uso, e a água também, né? Aquela eu trouxe eu dei para você o hidrolato de lavanda. hidrolata. Porque quando você produz o óleo essencial, o que acontece? Você vai no vapor, o nosso é por vapor, por arraste. Tinha que ser por vapor, porque o vapor se eleva. Tem outros métodos, mas esse é o melhor, para você tirar o melhor da lavanda. Quando sai, o que acontece? Sai
o óleo junto com a água. Essa água da lavanda, que é o hidrolato da lavanda, ela tem outras propriedades diferentes. Ela, é claro, ela conserva o espírito da lavanda, porém ela é mais física. Então, por exemplo, eu uso logo que eu faço a barba, porque ela tira a oleosidade da pele, é antibactericida, antifugicida, né? Então, o que acontece? Teve uma mordida de mosquito, você pode colocar, vou colocar aqui várias coisas da pele, mas acima de tudo, se você quiser dormir bem, você põe como é que chama? Um borrifador, né? Borrifador, né? O meu tem um borrifador. A gente vende sem um borrifador, mas eu estou até pensando em passar a colocar um borrifador também. É que fica mais difícil para mandar, para embalar e tudo mais. E você pode colocar a lavanda junto com o alecrim, ou só a lavanda, 2 gotas, no ambiente. Hoje a casa precisa também ficar mais leve, principalmente a sala de visitas. O lugar mais carregado da sua casa é a sala de visitas, né? É, Por razões óbvias, né? Tem muita gente, não que a pessoa em si seja ruim ou boa, mas ela carrega da rua, ela traz um monte de energias, né? Então, você colocar na casa, no difusor, você pode colocar 3 gotas de lavanda e uma de alecrim juntos, vai fazer muito bem. Para os animais que estão na casa também vai ajudar a você estabelecer um padrão elevado. E muito eu vou te bom. dar também outra coisa que você não teve da última vez. Opa, tem mais um presente? Olha que beleza. É uma purpurita. Eu não vou pegar para que ela seja só sua, abra. A purpurita hoje é um dos elementos que todo mundo... Eu não vendo purpurita, pelo amor de Deus. Olha lá, ela tem a cor da purpurita. Ela ajuda você em todos os processos de autocura. Você esteja precisando curar, sabe, aspectos psicológicos ou físicos, emocionais também. Ela aumenta o poder da chama violeta. É incrível essa pedra. Mas, acima de tudo, ela corta as energias psíquicas. Ou seja, aquilo que está chegando na sua cabeça, que você não é isso, não é aquilo, não é aquilo, ela ajuda a dar um corte enorme. Eu recomendo que vocês comprem uma casa de pedras assim, confiável. Tem casas aí pintando a pedra e vendendo. E essa aqui é boa para deixar perto da cama? Eu ponho debaixo do meu travesseiro. Debaixo do travesseiro? Muito bom. Por exemplo, com crianças, você tem filhos, tem netos, tem sobrinhos, põe no quarto deles que eles são muito atacados. Então, a purpurita vai ajudar. E trouxe para você também. Hoje a Gabi ganhou, hein? Eu já estava pensando nela, já nessa purpurita aí. Tá bom? Muito bom, muito bom. Olha, gratidão imensa, viu, por todo esse conteúdo mais uma vez, pelos presentes, pela energia, né, que a gente teve hoje aqui trabalhada, por todos que estão aqui assistindo e interagindo. Lembrem-se de assistir novamente, de deixar seu comentário, de visitar o trabalho do Américo, de visitar o site, de ir atrás também das essências, das oportunidades que ele colocou aqui, né, do treinamento, das palestras, dos vídeos que ele indicou, porque sempre são muito bons, e do Instagram dele, que também vai estar aqui na descrição. Gratidão imensa mesmo por mais essa oportunidade, e eu abro aqui para uma mensagem para quem está assistindo, para quem ficou até o final, uma mensagem para esse público. Sinta a luz dentro de você. De vez em quando a escuridão aparece através de um problema, através de qualquer bloqueio, feche os olhos e veja uma chama branca enorme dentro do seu coração. Isso não é só um jogo de emoções, isso você estabelece. Você tem esse poder de estabelecer, de ligar novamente o interruptor. Ele estava apagado, você acende.